O verbo não concorda com o pronome, vai concordar com o que vem depois. Então, barriga ali é singular. Então, a nosotros nos duele la barriga, tá? Então, assim, gente, a parte aqui da página 49, que é a música, a gente já ouviu a música, vocês sabem do que se trata, né? E agora eu queria saber se a questão ali do uso desse verbo, se vocês relembraram, conseguiriam escrever frases. Queria saber do Pedro Santana. Pedro Santana, poderia falar? Tu poderias fazer uma frase, Pedro, com doler? Alguém se habilita, gente, a fazer? Eu posso, prof. Então, vamos lá, Helena, faz. Nós temos, Helena, lembra que a gente já passou por algumas, lá atrás, a gente passou por algumas partes do curso, de repente, se tu quiser pegar lá atrás, lá na página 47, por exemplo. Aí, Helena. Ah, tá. Aqui te duele el estômago. Muy bien, el estómago. A ti te duele el estômago. Agora, gente, olha, presta bem atenção para isso que eu vou falar. Agora a gente está falando colocando bastante ênfase, ou a ti, te, a mim, me, mas isso é porque a gente está trabalhando o verbo gramaticalmente falando. Se for numa conversa habitual, assim, numa conversa do dia a dia, eu não vou dizer a mim me duele el estômago. Eu vou dizer, me duele el estômago. Por que será? Tem a ver com singular e plural ou não? Sim, mas assim, eu não vou dizer a mim me, porque se eu digo porque se eu digo me, eu já sei que eu estou falando de mim, né? Então, é só para vocês entenderem agora, gente, que agora a gente está afirmando assim, colocando bastante ênfase, que é para vocês associarem o jo com mi, o tu com te, tá? Entenderam isso que eu falei? Sim, prof. Yes. Ok, sim. Ok, então. E aí, gente, agora nós temos aqui na página 48 umas palavrinhas que a gente usa bastante em quase praticamente todos os idiomas tem esse tipo de palavrinha, que são as interjeições que a gente usa para intensificar o que a gente está falando. Tipo assim, hoje está bastante frio. Ai, que frio! Esse ai, que frio! Esse ai é uma interjeição, assim como tem outras várias. Quem poderia sugerir outra do português? Alguém lembra de mais alguma outra? Tem algumas que são, digamos, não muito recomendadas para a sala de aula, né? Mas alguma outra que vocês usem? A interjeição a gente usa para sinalizar um sentimento, por exemplo, tipo, quando eu estou muito cansada, muito cansado, que interjeição vocês usariam? Que palavrinha? Quero dormir.
Não, mas como interjeição, Bernardo. Tipo, alguém lembra de alguma? Ai, Geralmente, ai, tô muito cansada. Ai, não vou não. Ou então, que outra, assim, para chamar atenção, por exemplo. ei, Ei, exatamente. Ou então, o, né? fui. Então, no... Salve! Qual que é? Mandar um salve, pô. Gritar um salve, aí você chama atenção. Tá. Então, aqui na página 48, a gente tem várias que são do espanhol. Então, lá em cima, olha só a primeira fala. Madre mía, estás muy pálida, Carmen. Te passa algo? Ali tem uma interjeição que, tipo assim, é tipo o nosso, nossa. Vocês devem talvez usar, né? Nossa, fulano, estás muito pálida. O que que aconteceu? Ali, a interjeição tem duas palavras, que seria qual? Madre mia. Madre mia, que seria, minha mãe, né? Depois, na segunda, nós temos, cuidado, la falta de actividades físicas puede generar muchas enfermedades a largo plazo. Cuidado é uma advertência, uma chamada de atenção. E na última nós temos, ei, já te dije miles de vezes para ponerse el abrigo que hace frío. ¿Quieres tener una gripa? Então, este ei é um chamado de atenção também. Então, ali embaixo, nós temos várias que vocês precisam só associar, tá? E outra coisa que eu gostaria que vocês também lembrassem sempre, que essas interjeições podem ser utilizadas em alguns países hispânicos e não em outros, porque varia de acordo com o país. E quem lembra em quantos países se fala o espanhol? 12 ou algum mais? Mais de 12. Oficialmente, a gente viu lá no sexto ano, né? 21 países, mas tem outros onde também tem o espanhol como idioma, mas não como oficial. Ô, Bruno, Então, ali... Oi. eu tava bem assim, né? Tipo, ou é 12 ou é 21. Ah, sim, foi uma inversão de número só, do decimal aí. Então, assim, ó, nós temos ali embaixo, este primeiro da letra A, eu vejo alguns alunos falando isso. Caramba. Claro que em português a gente não fala assim, né? Caramba. Quem fala isso? Caramba. Às vezes. Às vezes, né? É que assim, tem o mais E às avançado que você tá com muita raiva. E às vezes tem outros, tem É o uns barato. outros, que é o caraca, né? Ou então, Carambolas. também, para não falar um outro que é mais, digamos, pesado, né? Colocar tapinha. Esse caramba vocês colocariam como, assim, dentro da outra coluna? Não sei, acho que um pouco, em alguma frase meio que desapontado. Caramba. Exatamente. Aqui, depende da entonação que eu dou, também tem isso, tá? Depende da entonação, ele pode ser de desapontamento, pode ser de admiração, pode ser de surpresa também, né? Então, ali, tu colocarias como desapontamento? Acho que sim, depende da entonação, né? Depende da entonação. Tá, o Dios mío, madre mía. O que seria? Ana Clara. Dios mío, madre mía. É tipo um nossa, né? Como você falou, meu Deus. É tipo um nossa, Tipo, caramba, você tá muito pálida. Dá pra usar igual. Também, e por isso que eu disse, gente, que isso varia muito. Então, não existe, assim, uma regra como existe
para outras classes, classes de palavras, né? Então, a interjeição varia muito de, digamos, de região, né? Por exemplo, digamos que a gente pense em Rio Grande do Sul. Lá, com certeza, terão outras interjeições que aqui em Santa Catarina ou aqui no litoral talvez a gente não use. Não sei se alguém lembra de alguma. Eu lembro uma. Qual? Pá. Qual? Pá. Pá? Bah. É tipo, mas bah. Ai, bah, isso mesmo, mas bah, tipo assim, exatamente, aqui em Florianópolis a gente não diria isso, né? Exatamente, Bernardo. Então, só para vocês lembrarem que essa questão das interjeições tem uma variação bem grande, inclusive dentro do nosso próprio país. Daí nós temos o ojalá. Ojalá é uma palavra que quer dizer assim, ai, tomara que, né? Ojalá yo encuentre mi amigo, ou ojalá este vírus desapareça. Então, é uma forma de eu dizer que eu desejo que aquilo aconteça. Depois, ojo, cuidado, atenção. O que seria este ojo? Lembrando, gente, como seria esse ojo? Bem, gente, então assim, ó, essa questão da 48, vocês deem uma olhada, tá? Vejam como ela está sinalizada com as marcas da exclamação, que é uma característica do espanhol. Qual é essa marca que é só do espanhol, gente? Qual é o quê, prof? Como que é essa pontuação dentro do espanhol? Qual é a característica? Ela fica na frente e atrás também, né? Na frente e atrás, muito bem. Então, Ponta cabeça. G e ponta cabeça, ou patas arriba, né, Kian? Acho que foi a nossa primeira aula no sexto ano. Foi, acho que foi quando eu coloquei bienvenidos, e daí eu coloquei os 2 pontos. Então, assim, ó, vocês podem observar que todas elas têm essa pontuação, porque quer dizer que é uma entonação diferenciada. Eu não vou dizer assim, caramba, né? Eu vou, quando eu quero expressar um entusiasmo ou uma surpresa, eu vou falar com uma entonação um pouquinho mais acentuada. Então, gente, nós vamos ficando por aqui, tá? Eu me despeço e espero que vocês tenham umas semaninhas de descanso, né? De umas férias um pouquinho diferentes, né, gente? Mas que a gente possa descansar um pouquinho, tá, queridos? Adiós. Adiós, profe. Hasta la vista.